O aroma suave de café recém-passado se espalhava pelo estúdio intimista localizado em Anandong, uma das áreas mais charmosas e tranquilas de Seul. A luz amarelada refletia nas paredes de madeira clara, criando uma atmosfera acolhedora, quase cinematográfica, como se a própria cidade tivesse preparado aquele cenário para um encontro que não seria apenas uma entrevista, mas uma revelação cuidadosamente guardada por anos. Seu Kang-joon entrou no ambiente com um sorriso discreto, carregando consigo uma mistura de timidez e segurança que deixava claro, ele sabia que, de certa forma, o que diria ali mudaria a percepção do público sobre uma das duplas mais queridas do entretenimento coreano. As primeiras trocas de palavras foram leves, marcadas por risos quase espontâneos. O clima descontraído ajudava a quebrar a tensão invisível que pairava desde o momento em que a equipe de filmagem ajustou as câmeras e microfones. O ator, com seu jeito tranquilo e olhar profundamente expressivo, parecia mais aberto do que o habitual. Talvez fosse o ambiente íntimo de Anandong. Talvez fosse porque, pela primeira vez, ele se permitia tocar no nome que há muito tempo aparecia associado ao seu, Kim Gueon. O simples fato de citar o nome dela já fazia surgir um brilho diferente em seus olhos, algo entre carinho e respeito, como se cada memória compartilhada com ela tivesse se transformado em pequenos tesouros guardados em silêncio. Quando perguntado sobre sua relação com a atriz, Kang Joon riu, inclinou a cabeça levemente para trás e deixou escapar um suspiro que revelava mais do que qualquer frase pronta de celebridade. Ele estava prestes a compartilhar algo verdadeiramente pessoal. Nunca falei sobre isso antes. Mas acho que é hora, disse ele, numa voz baixa e sincera que ecoou sutilmente no estúdio. E foi nesse ponto que a entrevista deixou de ser apenas uma conversa para se tornar uma janela delicada para o coração de alguém. O primeiro encontro entre Seo Kang-joon e Kim Gueon não aconteceu em frente às câmeras, como muitos imaginavam. Em um café tranquilo perto do Palácio Gyeongbokgung. O lugar, famoso por suas janelas amplas e vista para o jardim interno, era o local marcado para a primeira leitura de roteiro do projeto em que contracenariam juntos. A manhã era fria, mas havia sol suficiente para aquecer o ambiente. Kang Joon lembrava de cada detalhe com uma nitidez surpreendente, como se reviver aquele momento fosse algo que ele fazia secretamente nos dias silenciosos. Ele contou que chegou mais cedo ao café, tentando parecer profissional, mas na verdade estava nervoso por contracenar com alguém tão respeitada na indústria. Quando Gueun entrou, segundo ele, o ambiente pareceu mudar de maneira quase imperceptível. Ela não tentou chamar atenção, mas chamou de um jeito natural, disse o ator, sorrindo ao recordar. Ela usava um casaco bege simples e carregava um roteiro com várias anotações manuscritas, algo que sempre demonstrou sua dedicação. Kang Joon notou isso imediatamente. Notou também o modo gentil com que ela cumprimentou cada pessoa do estúdio improvisado no café, incluindo os assistentes mais jovens, como se cada um tivesse a mesma importância. Foi esse gesto, aparentemente pequeno, que o tocou profundamente. Acho que foi naquele momento que perdi um pouco o ar, confessou, rindo de si mesmo. Gueun se sentou ao lado dele e, quando percebeu que ele estava um pouco tenso, ofereceu-lhe uma caneca de chá que tinha acabado de comprar. Você vai precisar, ela disse, com um sorriso tão suave que parecia derreter qualquer resistência. Kang Joon reconheceu que aquele gesto simples foi o primeiro impacto real, algo que ficou marcado na memória dele de forma permanente. Com o passar das semanas de ensaios e gravações, a proximidade entre os dois começou a crescer de forma natural, quase imperceptível. Eles passaram a compartilhar pequenos momentos que não tinham nada de extraordinário, mas que, juntos, formavam uma espécie de ponte silenciosa entre seus mundos. Em uma dessas ocasiões, estavam em Busan filmando uma cena noturna. O vento era forte, a temperatura caiu repentinamente e Guelni começou a tremer de frio enquanto esperavam a equipe ajustar as luzes. Sem pensar duas vezes, Kang Joon retirou seu próprio casaco e colocou-o sobre os ombros dela, tentando parecer casual, como se fosse algo corriqueiro. Ela virou-se, surpresa, e agradeceu com um olhar que, segundo ele,
dizia mais do que palavras. Mas foi um momento ainda mais simples que verdadeiramente aproximou os dois, a noite em que ensaiaram falas juntos na sacada de um hotel em Busan. A vista era composta por luzes distantes refletindo no mar escuro, enquanto a brisa fria soprava suavemente. Eles estavam sozinhos, revisando diálogos que exigiam um certo nível de emoção e conexão. A cada repetição, as palavras saíam mais naturais, mais sinceras, como se não fossem apenas personagens, mas duas pessoas conectando-se de verdade. Foi a primeira vez que senti que existia algo especial ali, contou ele, com um brilho nostálgico nos olhos. Essas pequenas memórias começaram a formar uma sequência de momentos que, embora nunca admitidos publicamente, alimentaram a imaginação dos fãs. E não era difícil entender por quê. Havia algo nos dois, uma sintonia silenciosa, uma harmonia que não precisava de explicações. A química que aparecia nas telas parecia apenas a ponta de um iceberg de sentimentos, interações e cumplicidade que floresciam nos bastidores. Mesmo que nenhum gesto tenha sido explícito demais, foram as atitudes cuidadosas que realmente deram forma à conexão deles. Kang Joon contou que, um dia em que estava gripado, Gwen apareceu no set com chá de gengibre e mel que ela mesma preparou. Ele tentou brincar dizendo que estava bem, mas ela apenas colocou o copo quente em suas mãos e disse: "Ator não pode ficar doente hoje." A frase, embora simples, carregava uma camada de carinho tão sutil que deixou o coração dele inquieto durante o resto do dia. À medida que a entrevista avançava, a conversa se aprofundava naturalmente, deslizando entre memórias doces e reflexões sinceras. Não se tratava apenas de reviver momentos, mas de compreendê-los. O ator admitiu que sempre admirou a maneira como Gwen lidava com a fama, com humildade, discrição e uma espécie de serenidade que parecia rara no mundo frenético do entretenimento. Ela toca o ambiente sem precisar levantar a voz, disse ele. É o tipo de presença que faz você querer ser melhor. No entanto, o momento mais intrigante da conversa veio quando perguntamos se houve um instante específico em que ele sentiu que tinha conquistado algo no coração dela. Kang Joon permaneceu em silêncio por alguns segundos, como quem escolhe cuidadosamente cada palavra. Em seguida, sorriu de forma enigmática, inclinando-se levemente para a frente. Esse momento aconteceu longe das câmeras, disse ele, com uma calma que fez toda a equipe prender a respiração. E assim, em meio à luz suave de Anandong e ao sorriso de alguém que estava prestes a revelar algo que o público jamais ouviu, Seo Kang-joon deixou no ar um suspense irresistível, uma promessa de que, na segunda parte da história, finalmente entenderíamos o que realmente aconteceu naquele momento íntimo que marcou a vida dos dois. O silêncio que se seguiu à frase de Seo Kang-joon deixou o ambiente carregado de expectativa. A luz suave do estúdio em Anandong parecia ficar ainda mais cálida, como se compreendesse que algo especial estava prestes a ser revelado. O ator respirou fundo antes de continuar, encarando o microfone com um olhar que misturava nostalgia e coragem. Ele sabia que o que contaria agora não era apenas uma lembrança, mas um capítulo íntimo que ele guardara com cuidado. Aconteceu longe das câmeras, repetiu suavemente, como se saboreasse cada sílaba antes de deixá-la escapar. Foi então que ele descreveu o cenário onde tudo aconteceu. Uma livraria silenciosa em Jeongdong, um daqueles lugares que parecem existir fora do tempo, com estantes altas de madeira escura, cheiro de papel antigo e janelas amplas que permitem a entrada de luz natural durante toda a tarde. Era um refúgio para artistas, escritores e almas que buscavam quietude em meio ao ritmo frenético de Seul. Kang Joon contou que tinha ido até lá após um dia cansativo de filmagens, procurando um lugar para relaxar e reorganizar os pensamentos. Ele caminhava entre as prateleiras quando encontrou, quase por acaso, um livro que sabia ser um dos preferidos de Kim Gweon, uma obra literária coreana clássica, marcada por temas sutis sobre amor, escolhas e saudade. Ele se lembrava de tê-la mencionado rapidamente durante um intervalo de gravação, e ficou surpreso com o entusiasmo dela ao falar sobre como aquele livro a havia tocado anos antes. Com o exemplar nas mãos,
Kang Joon folheava as páginas quando ouviu passos leves se aproximando. Ao erguer o olhar, encontrou Kim Gueon parada a poucos metros dele, segurando uma sacola de papel e sorrindo como se o destino tivesse arquitetado o encontro. "Você gosta desse livro também?" ela perguntou, inclinando a cabeça levemente, uma expressão de surpresa genuína iluminando seu rosto. O mundo pareceu diminuir aquele instante, nada ao redor importava, exceto o sorriso dela e o livro que os unia de maneira inesperada. A conversa que se seguiu fluiu com uma naturalidade impressionante. Eles se sentaram próximos a uma janela, onde podiam ver o movimento lento da rua histórica de Jeongdong. Trocaram histórias sobre infância, medos, ambições e os pequenos detalhes que nunca aparecem em entrevistas. Falaram sobre música, sobre como ambos gostavam de caminhar sozinhos à noite para organizar os pensamentos, e sobre como o silêncio pode ser mais confortável do que qualquer palavra dita sem intenção. Para Kang Joon, foi nesse momento que algo mudou. A forma como ela me ouviu. Era como se cada palavra minha tivesse importância, contou ele, com uma expressão emocionada. E percebi que eu também queria ouvir cada detalhe dela. Sem pressa, sem máscaras. A tarde se transformou em início de noite sem que percebessem. Quando se despediram, algo ficou no ar, um tipo de promessa silenciosa, uma ligação que não precisava ser explicada. Dias depois, Gwen tomou a iniciativa de enviar uma mensagem, convidando-o para um passeio rápido após as gravações. Ela sugeriu um lugar especial, onde costumava ir sempre que precisava respirar, um jardim escondido atrás do Teatro Myeongdong, um espaço pouco conhecido, com bancos de pedra, árvores que se curvavam como se protegessem quem estivesse ali, e uma fonte pequena que fazia um som contínuo e relaxante. Chegaram quase ao entardecer. Quando o céu começava a mudar de azul para tons de rosa e dourado, Kang Joon descreveu o cenário com uma sensibilidade que emocionava. Os passos deles acompanhavam o ritmo do vento, e as sombras das árvores desenhavam um caminho suave no chão. Sentaram-se lado a lado, e pela primeira vez desde que se conheceram, falaram não como colegas de trabalho, mas como duas pessoas que compartilhavam fragilidades. Ela contou sobre sua dificuldade em confiar de imediato, sobre o peso da atenção pública e sobre como, apesar do sucesso, ainda se sentia insegura às vezes. Ele ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra com uma mistura de respeito e ternura. Quando chegou a vez de Kang Joon falar, ele revelou que, durante muito tempo, teve medo de parecer interessado demais, de ultrapassar limites que não queria quebrar. "Eu não queria pressionar", disse, "nem confundir carinho com expectativa." Gwen sorriu, um daqueles sorrisos que parecem aquecer até o inverno mais rigoroso, e respondeu, "Eu sei reconhecer quando alguém é sincero." Foi nesse instante, naquele pequeno jardim escondido, que Kang Joon sentiu que havia conquistado algo no coração dela. Um espaço, talvez. Uma confiança. Um tipo de afeto silencioso, porém profundo. A partir daquele momento, a relação entre os dois ganhou um novo ritmo. Não era um romance declarado, tampouco um segredo embaraçoso. Era algo construído sobre respeito, compreensão e um tipo de delicadeza rara de encontrar. Eles entenderam que as circunstâncias profissionais e a atenção constante do público exigiam maturidade. Por isso, escolheram guardar para si o que havia de mais bonito. Não por medo, mas por proteção. "As melhores coisas do mundo às vezes florescem no silêncio", comentou Kang Joon durante a entrevista, um sorriso que denunciava a profundidade de suas memórias. Esse pacto silencioso entre eles não passou despercebido pelo público. Fãs ao redor do mundo comentavam sobre a harmonia natural entre os dois, sobre como parecia haver algo especial mesmo nos momentos mais simples. Os bastidores revelavam olhares discretos, gestos gentis, e uma cumplicidade que não podia ser fabricada. Críticos diziam que a química deles era rara porque nascia da intimidade emocional, não de artifícios de atuação. Ainda assim, rumores começaram a surgir, como inevitavelmente aconteceria. Foram questionados, analisados e exagerados por muitos. Mas Kang Joon deixou claro na entrevista que nenhum desses rumores fez com que eles se afastassem. Pelo contrário,
A turbulência apenas reforçou o desejo de manter o que era importante longe dos holofotes. Conquistar alguém não é sobre grandes gestos, explicou ele, com a serenidade de quem viveu o que diz. É sobre estar presente, ser honesto e oferecer paz quando o outro precisa. Antes de encerrar a conversa, o ator falou sobre o que sente por Guel hoje. Não usou a palavra amor, mas também não a evitou. Usou termos como admiração profunda, carinho raro, conexão que não se dissolve com o tempo. Falou sobre como ela é a primeira pessoa que lhe vem à mente quando precisa de inspiração. Com um olhar que refletia luz e segredo, disse, ela é alguém que muda o ambiente sem dizer nada. À medida que o relógio marcava o final da entrevista, a luz de Anandong suavizava, criando sombras longas no estúdio. Kang Joon arrumou o microfone, agradeceu à equipe e se preparou para ir embora. Mas antes de sair, virou-se mais uma vez e deixou uma frase que soou quase como uma declaração: talvez o futuro diga mais do que eu posso agora. E com isso, saiu pela porta, deixando no ar uma sensação doce de esperança, como se a história entre ele e Kim Guel ainda estivesse sendo escrita, não pelas mãos da imprensa ou dos fãs, mas pelas pequenas escolhas e olhares que só eles conhecem. No fim, a entrevista não revelou um romance confirmado nem desfez completamente os mistérios que cercam os dois, mas entregou algo mais valioso: a certeza de que existe beleza na forma como eles se encontraram, se escutaram e se respeitaram. Talvez seja justamente essa beleza, tão pura, tão discreta, que faz o público torcer por eles com tanta intensidade. Porque, algumas vezes, grandes amores não precisam de anúncios. Eles apenas acontecem. E